Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Professor Robson novamente aqui, disciplina de Fundamentos da Computação. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com a aula sobre introdução à rede de computadores, para finalizar aquela parte de introdução a sistemas de comunicação. Tá? Nós discutimos nas aulas anteriores todos os aspectos globais de uma forma generalista, sobre as definições de sistemas de comunicação, no que se encaixa também rede de computadores, os aspectos inerentes ao funcionamento desses sistemas de comunicação, de uma forma introdutória, com detalhes para os meios de comunicação, tá? Como se dá a classificação, a formação, características, vantagens e desvantagens. Nós tratamos com detalhes sobre os meios de comunicação, né? A parte que interliga os vários atores dentro de um sistema de comunicação que eventualmente queiram se comunicar. E hoje a gente vai dar uma pequena introdução breve sobre a rede de computadores, tá? Um aspecto extremamente importante que nós devemos discutir é por que rede de computadores. Vocês já pararam para imaginar o porquê do advento de redes de computadores? Agora já, inclusive, dá para a gente ter uma noção mais, digamos assim, consolidada, porque já vimos uma introdução a sistemas de comunicação. E no sistema de comunicação, nós tratamos de uma forma generalista de uma rede global, né? Não só de rede de computadores. Mas, e vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de rede de computadores no decorrer do curso, no percurso formativo do curso, do porquê de rede de computadores. E lá vocês vão ver com detalhes a formação desses enlaces de rede de computadores e o tratamento das informações. Os princípios de roteamento, protocolos, comportamento das redes, tá? Então, tudo isso vocês vão ver com detalhes lá. Aqui a gente só vai discutir, basicamente, do que é uma rede e algumas classificações. Mas nós devemos ter em mente do porquê de se utilizar a rede de computadores, tá? Por exemplo, se nós nos atentarmos, né, tentarmos perceber e olharmos, principalmente no mundo em que estamos vivendo ao nosso redor, a gente vai conseguir perceber que quase tudo hoje está interligado, né? Então, quando a gente paga uma conta, quando a gente transfere um valor, um dinheiro, etc., quando a gente assiste um streaming, tudo isso envolve o conceito de redes, tá? A economia digital, né? Quando a gente, por exemplo, faz as transferências bancárias através de Pix, né? Como a gente já discutiu também nos nossos fóruns sobre a internet das coisas, né? Os nossos eletrodomésticos estão, de alguma forma, conectados, né? Eles podem ser administrados à distância, lâmpadas inteligentes, câmeras IP interligadas à internet, alguns eletrodomésticos, esse processo de streaming, Netflix, Spotify, ou outro tipo de serviços, impressoras que estão compartilhadas em rede, né? Ou seja, quando a gente pensa, né, no conceito de redes, né, e voltado exatamente para a informática, a gente não consegue imaginar só apenas a rede de computadores. Por isso que tratamos anteriormente sobre a introdução a sistemas de comunicação. Tá? Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Isso. Bom, então, por exemplo, né, alguns tipos de serviço.
O caixa eletrônico está ligado a um computador central, né, a um servidor central. O supermercado, por exemplo, né, caixa registradora que debita o estoque do produto automaticamente. E na medida em que, por exemplo, grandes redes de supermercado, né, utilizam cada vez mais do conceito de redes e principalmente a interligação dos redes de computadores para prover algum serviço, quando essa rede não funciona, muitas vezes a, a, o prestador de serviço, no caso do supermercado, de uma rede de supermercado, uma grande rede, ele não consegue vender, né, porque não recebe, não consegue controlar o estoque. O exemplo do pagamento de conta, né, por exemplo, em transações eletrônicas, né, que se comunica diretamente com o administrador de cartão, ou mesmo na sua casa, utilizando acesso à internet. Né. Ah, e por que se utilizar a rede de computadores? A principal, digamos assim, a principal função ou utilidade das redes de computadores, primeiro, é trocar informação e compartilhar recursos ou serviços. Como, por exemplo, o caso que eu citei da impressora compartilhada, né? Então, o grande advento é nós termos a troca de informação, de comunicação, entre processos ou entre pessoas ou entre aplicações de internet, né? Como, por exemplo, agora a aula, que nós estamos utilizando uma aplicação de internet mediada pela tecnologia, né, pela rede, para, né, nos encontrarmos aqui e realizarmos esse encontro síncrono. E, por exemplo, com o advento das redes e dos serviços voltados para a rede de computadores, nós conseguimos, por exemplo, prover serviços a custos menores. Né? Imagine grandes organizações ou corporações em que tenha a necessidade de serviço de impressão e que a gente tenha, ou a organização, a gestão da organização ou da entidade tenha que disponibilizar recursos para a compra desses equipamentos, né? De várias impressoras para cada um dos setores que prestam serviço ou que necessitam desse tipo de funcionalidade. Se nós tivermos impressoras compartilhadas, nós podemos comprar uma grande impressora com potencial, né, e que atenda à necessidade, através da rede, de um compartilhamento do serviço para os vários setores, ao invés de termos um dispositivo dedicado para cada um dos setores, que eventualmente ele pode ficar ali ocioso, né? Alguns setores usam muita impressão, outros setores não. Então, esse é um exemplo, uma analogia do porquê. Né? Na universidade que eu estudei, por exemplo, nós tínhamos grandes impressoras nos corredores e cada usuário, os alunos tinham uma quantidade de cotas que mandava para a impressora, depois você ia lá no corredor, pegava a sua impressão lá, o seu documento, etc. E todos os usuários do departamento tinham uma cota lá de impressão, os professores uma certa cota, os técnicos uma certa cota, né? Cada setor também com cotas, e os alunos também tinham cotas. Nós íamos lá através da internet, imprimíamos o documento ali que era necessário e depois ia lá buscar. Tá? Ok? Então, basicamente, né, a origem das redes de computadores se deu nas duas primeiras décadas, né, da existência de computadores, né, que, por exemplo, os computadores eram altamente centralizados, como nós vimos lá na introdução à arquitetura de computadores e na introdução aos sistemas computacionais. Geralmente ocupava uma sala, né, nós vimos o tamanho do ENIAC lá, que é um computador imenso que pesava não sei quantas toneladas, né, baseado em mainframe, a ARPANET, do ENIAC, PDP-8, né, e assim sucessivamente. Então surgiram as redes na necessidade realmente de tentar estender o acesso às funcionalidades daqueles periféricos, daqueles grandes computadores e do sistema de processamento, do poder de processamento, né? Porque na maioria dos casos, como eu cito aí no slide, era impraticável manter dispositivos de forma dedicada, né? E aí na década de 70, né, a agência de projetos de pesquisa avançada, a ARPA, criou, né, o projeto ARPANET, né, que era a rede
para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, que por aí deu origem à internet. Então, a ARPANET foi inicialmente um projeto militar, né, e aí, como a maioria das tecnologias, acabou migrando para o uso civil e comercial, transformando o mundo né, da comunicação como nós vimos, né, e estamos presenciando, né, no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, os nossos smartphones hoje eles têm, né, atualmente um poder de processamento que os computadores gigantes têm, né, mais ou menos o mesmo poder de que esses computadores gigantes tinham no passado. Né? Aqui eu trago uma foto, uma imagem do ENIAC, que também mostrei lá em Introdução a Fundamentos dos Sistemas Computacionais, né? E a origem se deu basicamente para prover o tipo de serviço, né? Ou seja, o compartilhamento de recursos de hardware, ou de poder de processamento para execução de softwares, de programas, né? Compartilhamento de arquivos para pesquisa, né? Facilitar a comunicação, né? Através da utilização de diversas aplicações de internet, como e-mail, chat, videoconferências, ou outros tipos de serviços como comércio eletrônico, tá? Bom, e assim, né, ah, baseado nessa origem da conexão entre esses dispositivos, basicamente nós tínhamos dois tipos de modelos, de modelos de como essa conexão entre as diversas entidades, atores dessas redes de computadores estavam interligados ou proviam o serviço, né? Basicamente uma arquitetura em que nós tínhamos uma modelagem, mas digamos assim, uma analogia, uma modelagem em relação a essas entidades que estavam se comunicando, essas ações, esses periféricos, ou a forma como esses serviços eram ofertados. Um deles era o modelo cliente-servidor, que é o que nós estamos mostrando aí, em que nós temos a centralização do serviço em algum ponto, né, em que o próprio nome diz que é servidor, vai servir ou prover algum tipo de serviço para os usuários, e nós tínhamos os clientes que faziam uso desse serviço ou faziam requisições a esse servidor de alguma informação ou de algum serviço, tá? E recebiam através de requisição e resposta. Requisição e resposta que vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de rede de computadores, né? Então, os clientes enviam requisições de informações ou serviço de comunicação, etc. E o servidor responde com algum tipo de arquivo, de serviço, ou de comunicação, ou de informação, né? Ou seja, ele responde aquelas requisições que estão sendo realizadas pelos seus usuários, que são os clientes. Tá? Tínhamos também o modelo P2P. E nesse modelo P2P, que é da origem do para-par ou peer-to-peer, diferentemente dessa arquitetura de cliente-servidor, em que nós tínhamos a centralização de um serviço, de um periférico, de uma informação no servidor, e os clientes faziam requisição e recebiam respostas desse servidor, aqui nós não temos mais essa figura central do servidor. Né? Agora, nós temos o compartilhamento de recurso em que, em um determinado momento, um computador ou um próprio servidor, ele faz requisições e recebe respostas, ou seja, ele requisita alguma informação, algum serviço e tem as suas respostas, ou seja, não existe mais essa hierarquia, essa forma hierárquica centralizada. Agora, os processos estão descentralizados e, ao mesmo tempo em que eu sou cliente, eu também sou servidor. Um exemplo básico
desse tipo de sistema é o torrent, compartilhamento de arquivo via torrent, né? No modelo ou arquitetura cliente-servidor, por exemplo, acessar um site, né? O navegador, que é uma aplicação de internet que está na sua máquina, ou que você está fazendo uso, que o usuário está utilizando, ele é o cliente, e o servidor vai entregar essa página, vai responder à requisição do navegador, que foi originada pelo usuário, né? Nessa ação de solicitação, requisição, resposta. No caso do modelo peer-to-peer ou para par, não existem clientes nem servidores que são fixos, tá? E o ideal aqui é que a gente tenha um balanceamento, né, para que não sobrecarregue esses nós, né, que formam a rede no modelo P2P, para que não sobrecarregue apenas um ponto ele forneça muito e um outro ponto ele requisite muito, né? Então a gente tem que ter um balanceamento aí do sistema que é distribuído para que eventualmente não haja esse tipo de situação, tá? Então, existem vários tipos aí, né, de torrent, de compartilhamento de música, de arquivos de música via algumas aplicações P2P. Por exemplo, o servidor de e-mail corporativo, né, ou de organização, ele é um serviço de tipo cliente-servidor, né? Quanto compartilhamento de arquivos, é do tipo P2P, né? E vocês já devem ter feito alguns, né? Provavelmente já devem ter feito uso de BitTorrent ou de outros torrents aí, em que há o compartilhamento de arquivos. Na medida em que você tem o arquivo, você disponibiliza, né? E também você requisita de outros nós, outros computadores que estão servindo naquele momento como servidores. É, Porém, se a gente tiver um olhar mais apurado e avançado e crítico com relação à segurança, a gente sabe que provavelmente vamos deixar portas abertas, e quando a gente deixa a porta aberta, entra quem quer, né? Entra quem quer, tá? Aqui eu trago um texto sobre a origem das redes de computadores, né? E vou deixar aqui para que vocês deem uma lida e façam uma reflexão depois. Bom, basicamente, o que é que nós temos? Dois tipos, assim como a gente tinha a classificação dos enlaces lá, introdução ao sistema de comunicação, aqui nós temos também a classificação quanto aos mecanismos de transmissão, tá? E nós temos como classificar de acordo com o comportamento desse tipo de transmissão, né? Por exemplo, né, broadcast ou ponto a ponto, ou muitas vezes multicast, né? Quando a gente está tratando de broadcast, nós temos um, um único canal de comunicação que é compartilhado por todos os usuários, ou digamos assim, todas as máquinas, todos os nós da rede, né? E alguns desses sistemas ainda podem suportar transmissão para um subconjunto. O broadcast significa que eu transmito para todos os pontos. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou transmitindo para todos os pontos que estão aqui na sala de aula. Então, todos os pontos vão receber a informação, querendo ou não, requisitando essa informação ou não. Já no caso do multicast, apenas uma parte dos pontos da rede recebem essa informação, enquanto outros não. Então, a parte de interesse recebe essa informação. No caso do broadcast, toda a rede vai receber as informações. Dependendo do sistema de comunicação, é inevitável e ele vai ter que ser broadcast. Às vezes, nos casos de rede de computadores, broadcast não é bom. Por quê? Porque eu transmito de um ponto para todos os pontos. E isso pode gerar uma característica que origina uma definição, um termo chamado de domínio de colisão, em que se
existe a possibilidade de acontecer uma colisão entre pacotes na rede, e quando existe um broadcast, essa probabilidade é maior, porque em um determinado momento eu estou recebendo algo que eu não queira e requisitando ao mesmo tempo algo do meu interesse. Essas coisas podem se encontrar no meio do caminho, tá? E a transmissão ponto a ponto, em que eu tenho um ponto transmitindo para outro, né? Além dessa classificação, nós também temos a classificação com relação à área de cobertura, ou ao tamanho da rede, que a gente pode dividir em redes locais, redes metropolitanas e também redes de larga cobertura, as WANs. Né? Então, por exemplo, no caso do broadcast, nós temos um ponto que transmite para todos os outros pontos. No multicast, o ponto transmite para alguns pontos, ou um conjunto, ou digamos um subconjunto de pontos dentro de todos os pontos daquela rede, que é do interesse. E no caso do unicast, a transmissão ocorre ponto a ponto entre os dois nós, ou as duas máquinas, ou os dois atores envolvidos no processo de comunicação. Ok? Já com relação a, digamos assim, a escalabilidade, né, a área de cobertura, ou o tamanho da rede, nós podemos ter as nossas redes locais, que são geralmente redes privadas, né? Local Area Network, por isso que dá o nome de LAN, em inglês, que nós utilizamos geralmente em nossas casas, ou em escritórios, ou em organizações, por exemplo, na universidade, tá? Ou seja, elas são restritas, né? E permite definir taxas de desempenho nominais que são facilmente administradas ali pelo administrador de rede, tá? Por exemplo, lá no WESB, né, a gente tem a nossa LAN lá, que de lá sai através da internet para as mães, depois, se for o caso, as UANs, tá? Ah, podemos ainda classificar quanto à topologia, né? Ou seja, a forma como esses pontos estão conectados. E aí nós temos algumas aqui, como, por exemplo, barramento, anel, estrela, árvore, ou a forma híbrida, que é a nossa internet. Né? No caso do barramento, nós temos a interconexão, né? A interconexão através, digamos assim, de um único barramento, ou seja, uma espinha dorsal ali, que todos nós se conectam à rede através desse barramento central. Redes antigas, por exemplo, com cabo coaxial. Né? Podemos ter também redes com topologia em anel, por exemplo, a IBM Tokyo Ring, que também é obsoleto, né? Em que nós tínhamos, aí, digamos assim, o fechamento, né, dos nós formando um anel. Tá? A estrela, né, topologia em estrela, que são as redes mais modernas, que a gente pode ter, por exemplo, switch no centro, fazendo essa interconexão ali da rede. E a árvore, né, que são, digamos assim, bastante utilizadas quando a gente necessita de uma hierarquia, redes corporativas muito grandes. Tá? E, finalmente, as redes híbridas, né, as redes híbridas, que é a combinação de todas as outras topologias, e que um bom exemplo de rede híbrida é a internet, né? Que a gente já viu, inclusive, em introdução a sistemas computacionais, né, que a mesclagem lá da classificação dos enlaces está completamente interligado, direcionado para a internet, assim como os diversos meios que nós tratamos lá, desde o meio-fio, comunicação radioelétrica, cabo coaxial, par trançado, cabo TP, fibra ótica, via satélite, que aí nós temos uma miscigenação dos meios de comunicação, tá, que podem envolver todos.
ok? Então, como a gente já tratou das LANs, né, redes locais, e nós temos as suas variações com relação às redes locais sem fio, que são as WLANs, né, Wireless LANs. Temos vários padrões, né, o I3E 802.11, que garante mobilidade, o crescimento e expansão da rede, né, e realmente o Wi-Fi ele revolucionou o uso que a gente faz, né, o uso doméstico, e também, não, porque não empresarial, né, hoje a gente tem o Wi-Fi 6, né, que pode atingir velocidades superiores a 1 gigabit por segundo, né, também vamos ter o Wi-Fi 802.11 AC ou 802.11 AX, né? Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 com alta velocidade, dual band, o Wi-Fi 6 com maior eficiência, garantindo menor latência, né? E nós temos diferentes ambientes que provêm isso, né? Do serviço da Wireless LAN, o WLAN, né? Praticamente todos os estabelecimentos, cafeterias, podemos fazer uso desse tipo de rede para garantir smart home, né, casas inteligentes, utilizando a Alexa, o Google Home. Sim, já estamos implementando o Wi-Fi 7, já tem inclusive artigo publicado sobre o Wi-Fi 7. Eu deixo aqui dois vídeos, dois links interessantes sobre o estudo de caso da internet, que estão disponíveis no YouTube. Primeiro, a história da internet, e de forma global, tá? Inclusive legendado. E a história da internet no Brasil, né? A história da internet no mundo e a história da internet no Brasil. E deixo algumas questões para a gente refletir. Por exemplo, na nossa opinião, na sua, a sociedade ela é melhor do que teria sido sem essa revolução da internet? Ela é pior? E se a sua resposta seria diferente se sua posição fosse outra nessa sociedade? Tá? E segundo, o avanço da internet ajuda na evolução do ser humano? Então, são aspectos sociais, né, que a gente pode refletir, porque o avanço tecnológico, notadamente, né, está ligado à forma da comunicação, claro, a tecnologia provida através de sistemas de comunicação, né? Será que a gente tem feito uso produtivo, interessante da tecnologia e mais da tecnologia de comunicação? É que a gente tem feito bom uso da internet para que a gente possa refletir, né? E além da LANs, nós também temos as mães, né? Do inglês Metropolitan Area Network, né? Que aí a gente pode dar exemplo de vários, ADSL, Cable Modem, o WiMAX, né? Então, uma MAN conecta, por exemplo, bairros inteiros, geralmente é usado por operadoras para oferecer os serviços, né, residenciais ou empresariais, né? Por exemplo, o WiMAX, né, que é o padrão 802.11, aliás, ponto 16, não, ponto 11 não, 802.16, né, que é tecnologia de banda larga sem fio para grandes áreas. O ADSL, né, que era internet via linha telefônica, tínhamos também o Cable Modem, né, internet via TV a cabo, né. Então, por exemplo, as redes de provedores regionais, elas que cobrem várias cidades próximas, né, podemos classificar como mães também. E a Wide Area Network, né, rede de larga escala, ou de uma área muito grande, né, e aí o grande exemplo, né, é a internet, né, que é a maior WAN do mundo, né, quando a gente acessa sites, por exemplo, fora do Brasil, esses dados passam por várias WANs aí, né, que estão conectados através de vários roteadores, né, interligando redes diferentes, escolhendo lá o melhor caminho
protocolos de roteamento, né, para encaminhamento dos pacotes de requisição e resposta, redes privadas entre filiais de uma empresa em diferentes países, né, backbones da internet interligando continentes, são exemplos de WANs, né? E para cada uma dessas nós temos também, né, a sua, digamos assim, perspectiva sem fio, né? WLAN, W1 e também WMAN, tá? Então, por exemplo, né, ainda sobre a história da internet, né, a ARPANET, né, que é o caso aqui do estudo de caso da internet, né, que os dados de crescimento, internet no Brasil, a gente tem esses dados aí, e é impressionante que, por exemplo, em 1969 eram só 4 computadores, né? Hoje a gente tem bilhões de dispositivos que estão conectados, né, à rede, através de vários tipos de serviços, de protocolos, TCP/IP, né, por exemplo, que é um padrão universal desde a década de 70 da internet. Aí surgiram as páginas web, mais ou menos ali na década de 90, com a popularização da internet comercial. Mas no Brasil, por exemplo, temos a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que foi o primeiro backbone, né, acadêmico no Brasil. Bastante interessante. Tá? Então, isso é só para complementar, né, um pouco dos nossos das nossas discussões ou da nossa breve introdução sobre sistemas de comunicação, né? Então nós temos as nossas LANs, né, conhecidas como redes locais, e as WLAN, e também a Metropolitan Area Network, que abrange até mesmo uma cidade inteira, ou as nossas WANs, né, que redes de longo alcance ou de longa distância, que o melhor exemplo é a internet. Então, hoje, realmente, né, as coisas estão aí todas interconectadas, né? Todos nós temos Wi-Fi em casa, né? A gente já usou Bluetooth também. Por exemplo, podemos classificar como uma PAN, né? Personal Area Network, que é o Bluetooth ali, que inclusive é uma rede menor do que a rede, as LANs, né? Temos aí o 5G, né? Como uma infraestrutura da WAN, né? Temos redes definidas por software, né? Vários exemplos que a gente pode ter no dia a dia, por exemplo, o Uber, né? Que utiliza arquitetura ou modelo cliente-servidor, o próprio WhatsApp, né? Cliente-servidor com criptografia ponta a ponta, né? Então, nós temos vários exemplos de aplicações para a internet e a utilização de redes de computadores. Queria só mostrar aqui uma coisa bem interessante que nós tratamos na aula sobre meios de comunicação, né? E lá eu falei sobre a fibra ótica, né? Os cabos submarinos. Então, eu vou disponibilizar aqui no chat um site que vocês podem dar uma olhada. Tá aí. Do mapa, né? Dos cabos de redes óticas interligando os vários continentes, né? Olha só que interessante. Inclusive a gente vê aqui, ó,
quais são os pontos, Fortaleza, depois em Cayena, na Guiana Francesa, temos vários, a Globinet, South American Crossing, dos diferentes provedores de serviço ao redor do mundo, né? Ao redor do planeta. Conseguiram ver? O link está no chat aí, vocês conseguem abrir. Perfeito, pessoal? Com isso, a gente finaliza essa parte de introdução às redes de computadores, introdução aos sistemas de comunicação e internet. Alguém tem alguma dúvida com relação à avaliação? A avaliação será dia 12, eu falei no início. O conteúdo da nossa parte de fundamentos da computação será apenas a introdução aos sistemas computacionais, ou introdução a fundamentos da computação com relação aos computadores digitais, ou introdução à arquitetura de computadores que nós vimos. Então, aquela parte introdutória de fundamentos da computação, mais a introdução à arquitetura de computadores, será uma prova, uma avaliação objetiva, tá? E com relação ao conteúdo de introdução a sistemas computacionais, a gente pode fazer uma avaliação via Moodle. Perfeito? Combinado? Vou disponibilizar uma lista com os principais tópicos com relação ao conteúdo, ou seja, é praticamente tudo daquelas 2 ou 3 primeiras aulas. E não que essa lista reflita como é a avaliação, mas o que está sendo assim, o que é isso, ou qual a definição disso, qual a característica disso ou aquilo, é porque é um tópico importante. Perfeito?